Olá, pessoal! Mais um programa aí, Repórter Esportivo. Dessa vez, então, com uma entrevista com o treinador Edinho Rosa, do Esporte Clube Novo Hamburgo, aí para falar sobre o Clássico do Vale no próximo domingo, às 4 da tarde. Edinho, então, obrigado pela participação e queria já começar te perguntando se esse empate no último jogo ali, com a expulsão do Maurinho e com a superação, o torcedor aplaudiu, se isso deu um gás aí para o time treinar essa semana, se empolgou o elenco. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os teus ouvintes. A gente entende que nós estamos num processo de evolução, né? Acho que a gente entende, né? Como eu tenho dito algumas vezes, que a estreia ela não foi boa, né? O grupo ficou bastante chateado porque a gente contava com outro nível de atuação e, infelizmente, por deficiência nossa, por imposição do adversário, a gente não conseguiu fazer um grande jogo. O segundo... Óbvio que o futebol não tem merecimento, né? Tem a questão da efetividade, mas nós não merecíamos a derrota lá contra o Hercílio Luz, na cidade de Tubarão. E o terceiro jogo a gente entendeu contra o Brasil que a gente fez a nossa melhor exibição até aqui. Tivemos um bom primeiro tempo, consistente, criamos algumas oportunidades. No segundo tempo a gente não começou tão bem, né? O adversário, pela sua qualidade, que é sabida por todos também, conseguiu nos empurrar um pouquinho mais para trás. Depois das trocas, a equipe assumiu uma nova postura, a gente já tinha aquele desafogo, aquela transição com um pouco mais de velocidade, conseguimos ocupar um pouco mais o campo do adversário, e aí sim, depois da expulsão, acabou que a gente teve bastante dificuldade, né, e fomos, de certa forma, até premiados com um ponto, porque realmente as coisas ficaram bem difíceis, né, o jogo é muito parelho, e aí com um homem a menos as coisas se complicam bastante. Mas o torcedor tem apoiado, tem incentivado. Algumas críticas também são normais, obviamente, porque a gente não fez gol ainda, não conseguiu a nossa primeira vitória, isso a gente entende. O torcedor, como eu sempre digo, né paga o ingresso, é associado, então está no direito de reclamar, de cobrar, né? E a gente precisa assimilar as cobranças e devolver isso em forma de produtividade e performance dentro do campo. Bom, e partindo então para o jogo contra o Aimoré, como é que não temos transmissão na TV? Como é que você faz para estudar o adversário? Como é que é feita essa preparação aí para enfrentar as equipes na Série D? Os analistas de desempenho da nossa chave, eles têm um grupo, né? Então, todos ficam no compromisso de postarem os seus jogos, né? Porque, embora até essa rodada não tenha havido ainda a transmissão nacional, mas as equipes, né, de análise acabam filmando as partidas e eles disponibilizam no grupo deles. Então, a gente faz a análise do adversário, a gente já tem olhado, né, os 3 jogos da equipe do Aimoré, uma equipe muito consistente, apesar de ter sido montada às pressas, né, bem assim, próximo da estreia da competição, mas o trabalho está sendo bem desenvolvido, é uma equipe consistente, é uma equipe experiente, então vai precisar de máximo de atenção e de mobilização da nossa parte para que a gente possa fazer um grande jogo. Certo. E, bom, a gente sabe que o Maurinho não vai poder contar com ele para o próximo jogo. E o Kesley se lesionou na primeira partida, Fabrício não participou do último jogo e o Di Maria também ainda não conseguiu estrear esses últimos 3 aí, principalmente por causa de lesão. O que dá para falar para o torcedor? Dá para dar algum feedback de como é que tá a lesão deles, se vão estar à disposição na próxima partida? O departamento médico tem revisado a situação desses atletas todos os dias, né? Eles têm tratado praticamente 2 turnos no clube, né? Tempo integral, para acelerar ao máximo a recuperação, mas a gente precisa respeitar a individualidade biológica dos atletas também. As lesões são diferentes, então cada um vai ter um prazo diferente de recuperação, né? Importante que, acima de tudo, ela seja bem feita, né? E a gente tem um DM muito competente, os atletas que têm sido devolvidos para o campo não têm reincidido, isso é o mais importante. Então, é a gente ter um pouquinho de paciência também, aguardar e contar com os atletas que estão à disposição, todos os atletas que têm tido a oportunidade de entrar, têm dado boa resposta. A questão é a gente caprichar nas escolhas, caprichar na montagem, né, para que a gente possa potencializar os atletas que estão à disposição no plantel. E
como é que tá a questão do plantel, assim, para montagem do elenco para o jogo? Eu sei que não vai me passar a escalação, mas como é que pode, o que pode falar para o torcedor? Pode ter pintar uma grande surpresa, alguma grande mudança na equipe, ou deve seguir mesmo o mesmo padrão Edinho que já vem desde do gauchão? Mudanças drásticas são sempre mais difíceis de se fazerem, né, Gustavo? Porque a gente precisa de minutagem para os atletas, né? A gente precisa que eles consolidem a forma de jogar, embora algumas pessoas não queiram entender a questão do tempo, né? Quando a gente fala no tempo, a gente entende que o futebol, ele urge, ele tem pressa, mas o futebol, a continuidade, eu penso que seja o grande segredo para que as coisas possam dar certo, né? Então a gente vai tentar aí primeiro manter o maior número de atletas que a gente puder e obviamente que a partir da análise do adversário, se a gente entender que alguma ou outra mudança se faça necessário, a gente vai fazer sem problema nenhum, porque também os atletas estão à disposição e a gente usa também conforme a estratégia, conforme o momento, né? Conforme a questão da característica também desse atleta, que por vezes ele pode se encaixar um pouco melhor na estratégia em detrimento de outro. Então, acho que até a própria situação do adversário, ela é um balizador para a gente fazer e definir a escalação para a equipe. Um atleta que foi bastante comentado aí pela torcida foi o Garré, Guilherme Garré, que ele até agora não foi titular ainda. Queria saber de ti, a contratação do Garré foi já para o time titular ou mais para compor grupo e agora, quem sabe, talvez, né, no domingo ele ganhe uma chance no time titular? Assim, Gustavo, a gente precisa sempre, como eu disse anteriormente, né, respeitar a individualidade biológica dos atletas. A gente tem e traça um planejamento para todos eles. O Garré tem uma demanda física aí de um tempo parado, né, e a gente precisa respeitar isso dele também. Acho que aos poucos ele vai entrando no ritmo da equipe, entendendo como a equipe funciona também, né? O Garré é importante, como todos os outros atletas são, né? A gente não contrata o atleta para ser titular, a gente contrata o atleta para que ele esteja à disposição. Quem vai determinar a titularidade ou não é o desempenho dele no dia a dia, né? Então, isso é uma condição bem clara que todos eles têm, e por isso que quando precisa trocar, tirar um ou outro, a gente nunca tem problema aqui, porque os atletas entendem e sabem que é por produtividade que eles vão receber espaço. Então, o Garré vai receber e tem recebido a mesma atenção, o mesmo carinho de todos os outros, né? E a gente, quando entender que ele esteja nessa condição já da parte física, né, em boas condições para suportar uma maior minutagem dentro do campo, obviamente que ele vai receber, assim como todos os outros atletas, à medida que tem evoluído fisicamente também, tecnicamente a gente tem dado mais oportunidades e mais minutagem em campo. Para finalizar, então, a sequência do Novo Hamburgo é Aimoré no domingo fora, no Cristo Rei, e depois 2 jogos seguidos em casa contra Caxias e Concórdia. Como é que está a expectativa para o jogo contra o Aimoré? Porque o time não ganhou ainda, então o foco é 100% ganhar, só isso, ou se porventura acabar um empate por ser clássico fora de casa, a comissão vai achar um ok o resultado para daí sim, nos próximos 2 jogos em casa, buscar a primeira vitória. Acho que todo mundo que milita na área, né, Gustavo, trabalha em função dos 3 pontos, né? Eu acho que esse é sempre o objetivo. É claro que a gente precisa respeitar ao máximo o nosso adversário, é um clássico, né, um jogo diferente, é um adversário tradicional, então, como eu disse, é um grupo que tem mostrado boa qualidade, apesar dos resultados não estarem vindo, eles têm jogado muito bem. Então a gente precisa respeitá-los e a gente não adianta também sofrer por aquilo que a gente não pode controlar, né? O resultado eu não posso determiná-lo agora, o que eu posso determinar é a forma como a gente vai entrar, com qual espírito, né? Qual nível de concentração, é isso que a gente procura sempre passar para os atletas. Então, o objetivo é sempre 3 pontos, com o máximo de respeito possível ao adversário, mas o resultado a gente não tem como definir antes de jogar, né? Então a gente pode determinar comportamentos.
né? Então, o nosso comportamento vai ser de entrega absoluta e restrita, a gente vai deixar tudo dentro do campo, procurar performar para que nós possamos merecer um resultado positivo. Bom, então, agradecer aí o Edinho pela entrevista. Domingo temos o Clássico do Vale, Aimoré e Novo Hamburgo lá no Cristo Rei. O canal EP, o canal Eduardo Pires estará lá. A partir das 3 da tarde a transmissão e às 4 horas o jogo. Muito obrigado por acompanhar, gente, e até mais.